Olá pessoal, beleza? Sou Marcos Girão, servidor público federal, com muita honra, professor do Estratégia Concursos nas disciplinas de Legislação Penal Especial, Legislação Específica e Legislação de Trânsito. Hoje, com a voz um pouquinho rouca, né? Por conta de uma gripe aí, de uma sinusite, nós estamos aqui para trazer para você mais uma importantíssima dica dessa nossa série Alterações do CTB pós-edital PRF 2013, beleza? Solta a vinheta mesmo com a rouquidão. Pois é, eu tô rouco, mas estou aqui para ajudar você, hein? Nós não vamos parar não, a gente dá um jeito sempre. Nós estamos aqui, como eu disse, na nossa dica extra 15 dessa nossa série Alterações do CTB pós-edital PRF 2013. E nós estamos praticamente encerrando o ciclo de dicas, chamadas dicas extras, que trouxeram as mudanças que a Lei 13.281 de 2016 trouxe aí no Código de Trânsito Brasileiro. Mas isso não quer dizer que a nossa série parou. Não, porque tem outras dicas que eu tive que, porque eu abri o parênteses, agora eu volto à série normal das dicas de alterações do CTB pós-PRF 2013. Mas diga a você que nós estamos quase terminando sim todas as alterações promovidas já desde 2013 no CTB. Eu vou trazer agora para você esta daqui. A Lei 13.281 de 2016 e as novas restritivas de direito pela prática de crimes de trânsito. Olha que dica legal. Olha que dica legal. Vou começar a falar para você das possíveis penas previstas para quem comete crime de trânsito. Se você já estudou o direito penal, se você já estudou o Código de Trânsito, na sua parte geral e na sua parte lá de crimes em espécie, sabe o que eu estou dizendo aqui para você. Vou só te relembrar que quem comete crime, seja qual crime for, é passível de 3 tipos de penas, de sanções possíveis. Quais são elas? Bom, o que é uma pena? O que é uma sanção? É uma punição imposta pelo Estado ao delinquente ou contraventor em processo judicial de instrução contraditória por causa de crime ou contravenção que tenha cometido, com o fim de exemplá-los e evitar a prática de novas infrações. Errou, cometeu um crime, você vai sancionado, vai ser aplicada a você uma pena. Que tipo de pena nós temos do nosso direito penal? Estas daqui. As penas existentes são as penas restritivas de liberdade. Aqui nós temos a detenção e a reclusão. Elas restringem a liberdade de ir e vir do indivíduo. As penas restritivas de direitos, estas restringem outros direitos do indivíduo. E nós temos ainda a multa, que essa aqui mexe com o bolso, não é? Pois é, nós temos então as restritivas de liberdade, detenção, reclusão, as penas restritivas de direito e a penalidade de multa. São as possíveis penalidades cometidas por cometimento de crime, seja qual crime for, no nosso ordenamento jurídico atual. Mas eu quero falar de uma dessas espécies de penas aqui especificamente e olhando para os crimes de trânsito. Estou falando das penas restritivas de direitos. Houve mudança recentíssima no CTB com relação à possibilidade de alguém ter sua pena restritiva de liberdade ser substituída por pena restritiva de direito. Isso é uma possibilidade que existe no nosso Código Penal, no nosso direito penal, mas com relação a crimes de trânsito houve uma mudança significativa. Atenção, vamos lá. A pena de multa, só lembrando, é uma pena pecuniária, ou seja, exige quantia em dinheiro para cumpri-la. Em sentido amplo, é uma sanção aplicada a alguém que infringe a lei, sanção penal, contrato, sanção convencional ou decisão judicial, são as sanções astraentes. Estas aqui, que eu quero falar com vocês, as penas restritivas de direitos, elas são mais brandas e restringem não a liberdade de ir e vir. Só quem restringe isso é a detenção e a reclusão. Mas essas penas restritivas de direito, elas restringem alguns direitos do condenado. Bom, professor, eu conheço a pena restritiva de liberdade, né, que são a reclusão, a detenção. A detenção é aquela pena, né, que eu não iniciarei em regime fechado o cumprimento dela, e sim em regime semiaberto e aberto. E a reclusão é aquela em que o cara, né, o autor do réu, poderá ser sentenciado
poderá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, mas também poderá ser em regime aberto ou semiaberto. Ok. As restritivas de direitos, elas também estão elencadas lá no artigo 43 do Código Penal. Vamos conhecê-las. As penas restritivas de direitos estão elencadas lá no artigo 43 do Código Penal, que nos diz o seguinte, que as penas restritivas de direitos são prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, vou dar uma marcada nesta daqui, interdição temporária de direito, ainda tem uma repetição aqui, né? Limitação de fim de semana. Duas leis diferentes inseriram essa pena aí. Tá, ok. Isso aqui, essas penas restritivas de direito, são as penas que o magistrado tem à sua disposição para, em entendendo possível, e, claro, respeitado todos os demais requisitos legais, ele pode substituir aquela prevista restritiva de liberdade em uma dessas penas restritivas de direitos. É possível, sim, no curso do processo, na sentença, de novo, respeitados os requisitos legais, o magistrado poderá substituir a que seria de restritivo de liberdade por uma dessas restritivas de direitos. Isso para todo e qualquer crime ou para os crimes em que é possível que isso aconteça. Tá certo? Ok, não vamos entrar neste mérito, mas eu quero olhar para você para os crimes de trânsito, o que é que isso tem a ver com os crimes de trânsito e o que é que isso tem a ver com esta daqui, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. É que a Lei 13.281 de 2016 inseriu o artigo 312-A, que trata da possibilidade da substituição da pena restritiva de liberdade pela pena restritiva de direito. Ué, professor, mas isso aqui, você acabou de me dizer, e eu sei, que o direito penal permite essa possibilidade, independentemente da Lei 13.281, que era de 2016, o Código Penal muito mais antigo já previa isso, e essa lei está inventando a roda, está dizendo que é possível a substituição da pena por uma coisa que eu já sei, é possível a substituição de pena privativa de liberdade por uma dessas privativas de direito do artigo 43, se todos os requisitos forem cumpridos, os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal e outros requisitos que as leis impuserem. Eu já sei, professor. Está me dizendo agora que há uma possibilidade de substituição da pena para os crimes de trânsito? Só que diferente. Houve uma mudança. E aí a lei trouxe para os crimes de trânsito uma realidade diferente para quem é por eles condenado. Quer ver? Olha só. O artigo 302 passou a dizer o seguinte, foi inserido no CTB. Para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312, ou seja, todos os crimes de trânsito, do CTB, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá obrigatoriamente ser de prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Qualquer tipo de prestação de serviço, qualquer entidade pública, não em uma das seguintes atividades. Trabalho aos finais de semana, cuidado com isso aqui, em equipes de resgate do Corpo de Bombeiro e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública. Qualquer unidade de pronto-socorro? Não, aquelas que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados. E veja que aqui nesta segunda situação, nessa segunda atividade, não há restrição de ser no final de semana. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas, qualquer uma? Não, aquelas especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Veja que a palavra aparece o tempo inteiro aqui, para você não esquecer
que tudo isso tem que ter a ver com vítimas de trânsito. E a única atividade que o próprio CTB agora obriga que seja nos finais de semana é nas equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento às vítimas de trânsito. O que o artigo 312-A nos está dizendo? Está dizendo o seguinte: seu magistrado, se é crime de trânsito, você tem que substituir, se você é possível, os requisitos legais serem preenchidos para que seja possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, você, magistrado, está obrigado a substituir por pena de prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Mas prestação de serviço à comunidade ou entidade pública para qualquer atividade? Não. Para uma dessas 4 atividades aqui, desse rol de atividades aqui, certo? Trabalho em equipes de resgate ou corpos de bombeiro ou unidades móveis especializadas no atendimento de vítimas de trânsito. Aqui eu estou falando de equipes de resgate, unidades móveis, aquelas que estão aí nas ruas resgatando vítimas de trânsito. Nesse caso, esse trabalho tem que ser aos fins de semana. Mas não é só ele. Pode ser também trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados. Essas aqui são fixas, não são móveis, não estão rodando. São unidades de pronto-socorro. Aqui não necessariamente precisa ser no final de semana. Pode ser? Pode, mas não obrigatoriamente, como é com relação às unidades móveis de corpo de bombeiro e especializadas. SAMU, por exemplo. Tá certo? Outra, trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentes de trânsito. Olha, clínica, instituições especializadas são imóveis fixos, não se movem, portanto, não precisa ser obrigatoriamente nos finais de semana. É só uma dica para você relacionar isso aí e não cair numa pegadinha de prova, tá certo? A banca não pode esquecer de colocar que é aos finais de semana, lá nas equipes móveis de resgate do Corpo de Bombeiro e nas unidades móveis especializadas em vítimas de trânsito. Agora, quando eu falo em imóvel, unidade de pronto-socorro de hospitais da rede pública e clínicas ou instituições especializadas são imóveis, aqui não tem obrigatoriedade de trabalho ser aos finais de semana. E nem outras relacionadas, aqui veja, outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito. Também nessas outras atividades não há obrigatoriedade que seja no final de semana. Pode ser? Pode não ser. Tá certo? Bom, então já sabe, se o magistrado pensar na possibilidade, ou seja, se houver a possibilidade legal dele substituir a restritivo de liberdade por restritivo de direito, ele agora está obrigado a substituir pela pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade ou entidade pública em uma dessas atividades. Não tem mais como pensar em outra restritiva de direito. Tem que ser obrigatoriamente essa prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas e em uma dessas atividades. Lembrando, falou em equipe de resgate móvel do Corpo de Bombeiro ou unidade móvel especializada em acidentes de trânsito, aí eu estou falando que esse trabalho tem que ser realizado aos finais de semana. Tá certo? Professor, beleza, entendi. Como é que isso poderia ser cobrado? Vamos ver? Isso nunca foi cobrado, né? É muito recente. Então tá, vamos fazer aqui uma questãozinha inédita, né? Tício foi condenado por crime de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Sobre essa condenação, julgue os itens a seguir. Respeitados os requisitos legais, se o juiz entender por aplicar a substituição da pena privativa de liberdade prevista por pena restritiva de direitos, esta poderá ser de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, em algumas das atividades previstas no Código de Trânsito. Certo ou errado? Professor, certo, foi isso que você acabou de me dizer. Não, está errado. Está errado por uma palavrinha mágica aqui, uma palavrinha maldosa. Aliás, o verbo poderá. Poderá não, meu amigo. O juiz deverá. Se for substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, deverá aplicar a pena de prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Olha só, respeitados os requisitos legais, se o juiz entender por aplicar a substituição da pena privativa de liberdade prevista por pena restritiva de direitos, esta deverá
seja de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, em algumas das atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Questão, portanto, é errada. Cuidado, ele agora é obrigado a por aí agir, ok? 2. Como uma das atividades previstas na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, o juiz poderá determinar que Tício preste serviço em equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Esse tipo de atividade só poderá ser realizado em finais de semana. Certo ou errado? Primeira informação, se a mudança for para prestação, se ele entender por mudar a pena privativa de liberdade e restritiva de direitos, poderá ser prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas? Poderá não, deverá, nós já vimos isso. Ok. Em algumas das atividades listadas pelo Código. Uma dessas atividades é o quê? Trabalhar em equipes, né, de resgate lá do Corpo de Bombeiro ou unidades móveis especializadas em acidente de trânsito. E nós vimos que, como dica, que se for em unidades móveis, unidades de resgate, móveis, então esse trabalho tem que ser aos finais de semana, obrigatoriamente. E é o que diz aqui a questão certinho nas suas duas assertivas. Agora, se for em clínicas especializadas, se for em hospitais, em unidades de pronto-socorro de hospitais da área pública, né, e em outras atividades de resgate, recuperação, aí o CTB não diz que tem que ser obrigatoriamente nos finais de semana. Mas quando se trata de corpos de bombeiros, unidades de resgate de corpos de bombeiros e unidades móveis, lembra disso, hein? Né, especializadas em acidentes de vítimas de trânsito, aí sim, aí esse trabalho tem que ser aos finais de semana, ok? Então é o que diz a questão, que está certíssima. Certíssimo, beleza? Bom, espero que tenha gostado. Mais uma dica importantíssima, essa mudança vai cair na sua prova. Faça uma crítica, faça um elogio, deixe seu comentário aqui no nosso canal. Esse canal é um instrumento para cada vez mais engrandecer o seu aprendizado. Grande abraço, muito obrigado e até a próxima.